São tempos de lives, vídeos, nas plataformas para exibição de filmes e realização de eventos e outras atividades também de forma digital. O que tem surgido de novo, o lazer e a cultura em novos formatos, a rotina que passa nas telas. Esse é o assunto do Santa Inovação, que já está começando. É uma maratona de lives, de séries dos mais variados gêneros. E ao invés de ir ao cinema, em geral, agora ele vem até você na tela de sua casa. O acesso à cultura, ao lazer, ao entretenimento e aos serviços, além do trabalho de forma geral, agora também é online. É o novo normal? Uma novidade que veio para ficar? Para quem assiste, para quem faz lives, o que é importante saber? E para falar sobre esse assunto, a gente conversa com o professor André Dalla Poça, do Instituto Federal de Santa Catarina, doutor em Ciência da Comunicação e também pesquisador, que já está aqui conosco de maneira online, e a professora Mara Sala, coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da Unisul em Palhoça, doutora em Ciências da Linguagem. Sejam muito bem-vindos e obrigado por aceitar o convite do Santa Inovação. Obrigada pelo convite, eu que agradeço. Professora, essa transformação digital, ela mudou de certa forma aí a maneira de fazer cinema e também de consumir a arte cinematográfica, né? E vocês são exemplos disso porque na Unisul, até pouco tempo atrás, tinha uma parceria com o SIC e que faziam aí a exibição, né, na sala tradicional. E agora tiveram que se reinventar e utilizar plataformas digitais para isso, né? Isso, a gente tem uma parceria há mais de 5 anos e nós fazemos sessões quinta, sexta, sábado e domingo, sempre 20 horas, na sala de cinema do SIC, uma sala super tradicional de cinema de arte, um espaço que tem várias outras galerias e salas de teatro, espaço de exposição, o Museu de Santa Catarina e a sala de cinema do SIC. No dia 16 de março, quando foi decretado a suspensão das sessões de cinema presenciais, convencionais, né, como era o que a gente tinha até então, nós levamos mais ou menos umas 3 semanas para ter essa solução de, poxa, por que não então levar o cinema para a casa das pessoas? Com tantas alternativas que a tecnologia nos permite, e nós estamos fazendo então todo sábado, 20 horas, a sessão online, e que acabou fazendo com que tenha uma diferença, né? Óbvio que não tem como transportar algo que a gente faça presencialmente para o digital, uma coisa que a gente está aprendendo de forma literal. Não dá para pegar exatamente aquilo que a gente fazia lá e fazer aqui. Então, o que nós estamos fazendo? Nós estamos exibindo filmes que são produzidos pelos estudantes do curso de cinema, por professores, ex-professores, estudantes. Começamos assim, e logo na sequência a gente foi ampliando. Então, num primeiro momento, me ocorreu que o melhor seria curta-metragem. 3, 4 curta-metragens para cada sessão. A gente fazia isso na sala presencial também, mas era sempre uma exceção, geralmente eram longas. Nas últimas 2 ou 3 semanas, nós passamos a exibir longa-metragem também, porque acabou vindo um público que vem sempre, assiste sempre, acessa as sessões online que nós estamos fazendo, e aí a gente foi ampliando isso para longa-metragem. Ou seja, é uma descoberta, nós não tínhamos experiência com isso. Então, a pandemia nos colocou no grandes desafios, grandes alternativas, grandes possibilidades que talvez, e isso eu vou repetir aquilo que eu tenho ouvido, a questão de live, de acesso a tantas coisas que a gente tem agora, coisas que a gente vem fazendo agora de forma digital, que talvez a gente levasse aí 5 anos, 3 anos, né? E que nós fomos jogados para isso, e a partir do momento que nós fomos jogados para isso, porque nós não tivemos alternativa, nós não tivemos planejamento, nós não fomos preparados para uma pandemia. Nós fomos jogados em uma pandemia. E tudo que nós estamos fazendo, nós todos que estamos trabalhando com isso, de forma digital, é uma descoberta. Ao menos no meu caso, tem sido uma descoberta. Toda sessão é uma descoberta. Eu não tinha isso em vista, nós nunca pensamos nisso. Perfeito. Enfim.
Professor André, não só no cinema acontece isso, né, mas como em todos os setores, todas as áreas tiveram que se reinventar, se adaptar para esse novo momento, né? E a gente fala também da digitalização das rotinas, né, em empresas, escolas, enfim, da rotina em geral. Fala-se muito também em novo normal, né, professor? Esse novo normal, ele vai se transformar no normal? Vai até quando? Na sua visão, como que você enxerga o futuro a curto prazo nessa nova tendência? Certo. Eu acredito, Felipe, quem está nos acompanhando também, que essa ansiedade por determinarmos o futuro, de alguma forma, caiu por terra quando fomos surpreendidos, bem no sentido da fala anterior, né? Então, nós não temos mais uma previsibilidade, por consequência, a cultura se redesenha rapidamente em torno das possibilidades que as tecnologias nos apresentam. Isso vale, como você mesmo disse, né, tanto para a questão da interação. Então, a própria educação passou, né, por uma acelerada mudança, o comércio vem se reinventando também, os serviços, o audiovisual, o cinema, né, os diversos campos sociais ou nichos vêm sendo alterados. Mas eu acho que o que eu assim chamo a atenção para destacar nesse sentido é que a cultura digital é um contínuo que vem há algumas décadas já, no caso do Brasil, pelo menos desde o início da década de 90, alterando as nossas rotinas. E claro que agora a gente percebe isso num rompante por conta da pandemia que nos obriga ao distanciamento social. Mas a digitalização dessas rotinas certamente é um contínuo que vem há mais tempo e teremos aí muitas mudanças ainda nos próximos 5, 6 anos. Se estamos preparados para todas essas mudanças, certamente não, né? Então, uma das primeiras questões que se levanta inclusive já abordado aqui, né, pelo Santa Inovação, a questão da exclusão, né? Então, quando eu transfiro todo o processo educacional, por exemplo, para o online, eu estou gerando exclusão? De alguma forma, sim, mas nós não podemos perder de vista que isso é cíclico na história da humanidade, né? Toda grande revolução gera, de alguma forma, exclusão e a sociedade vai se readequando. Eu acho que um dos principais sintomas dessas mudanças que estão postas nesse primeiro semestre, né, de 2020, como disse a professora, a partir de 16 de março, mais especificamente no Brasil, eu consigo perceber uma desaceleração do consumo. E eu acho que isso é muito significativo quando nós estamos discutindo mercado de eventos, quando nós estamos discutindo cultura, consumo de arte, interação, comunicação. Se diminuirmos o ciclo de consumo, significa que aproveitaremos melhor o que já tínhamos, né? Trazendo bem para o pragmático, bem para o dia a dia, né? Eu tenho várias pessoas no meu círculo, eu mesmo consegui baixar um pouco a lista de séries, de filmes, de livros, quer dizer, nós estávamos num rompante de consumo sem necessariamente conseguir aproveitar aquele conteúdo. Então, eu acho que existe uma relação conflitante entre a velocidade de consumo e uma possibilidade de sustentabilidade nas relações sociais. Isso está sendo rediscutido, é muito recente, inclusive para a ciência da comunicação. Perfeito, professor. Professor, aproveitando aí a fala do André, que já citou a questão das séries, dos filmes, né, do próprio consumo, né, do telespectador também, a gente vai para o outro lado, a gente consegue enxergar que também para o mercado de audiovisual abrem-se novas oportunidades também, tanto de trabalho quanto de renda. A gente pensa num modelo tradicional, a gente falou ali do SIC, exibição de filmes, né? Consegue fazer uma bilheteria, cobrar um ingresso e tal, mas né, numa plataforma digital, num stream, como é que funciona essa questão de nova realidade de ganhos e também novas oportunidades de trabalho no setor, professora? Acho que é um mercado novo, potencializado agora com a questão da pandemia, mas que ele já acontece há muito tempo, né? Acontece há muito tempo. Então, o mercado de séries, de seriados, a TV a cabo, desde 2012, com uma lei, falando especificamente do Brasil,
uma lei em que nas próprias escolas a exibição de 2 horas mínimo mensal de produções brasileiras. As séries, então temos aí inúmeros canais, inúmeras plataformas fomentando não só a distribuição como a produção. Essas próprias plataformas produzem as suas séries. Então, eu acho que é um mercado que foi potencializado ao máximo agora, nesse momento. Perfeito, professora. Professor, vou deixar uma pergunta para o professor André no ar. Aproveitar que é doutor em ciência da comunicação, né? E essa experiência toda adquirida no decorrer dos anos para responder a seguinte pergunta. Live, dá para ligar a câmera, apertou ali a transmissão e começar a falar de improviso? É preciso um roteiro? É preciso qualidade de iluminação, som, áudio, vídeo? Como é que é feito todo esse planejamento aí? Porque é tanta demanda, é tanta live hoje em dia aí que para você se destacar, né? Mas o professor pode falar melhor do que eu depois do intervalo. Fica essa pergunta no ar aí então e a gente volta já com o tema de lives e vídeos nessa nova tendência, né? Na reinvenção por conta do novo coronavírus. A gente volta já com o programa Santa Inovação. Voltamos com o programa Santa Inovação aqui pela TVAL, hoje abordando aí o assunto de lives, vídeos, né? E essa nova forma de comunicação digital por conta do novo coronavírus. Eu deixei no ar uma pergunta aí no bloco anterior para o professor André Dalla Posta, do Instituto Federal de Santa Catarina. Professor André, live, dá para fazer de qualquer jeito, de improviso, ou precisa ter uma preparação aí antes de apertar o botão de transmissão ao vivo? Bom, a pergunta ela é bastante capciosa no sentido de que, sim, é possível. Você liga a câmera, com acesso à internet, você está ao vivo para os seus seguidores, e se aquele link for sendo multiplicado, né, por outras mídias, como grupos de WhatsApp, páginas de Facebook, Instagram e outras redes sociais, você está fazendo uma live, quer dizer, você está ao vivo gerando conteúdo. Agora, se esse conteúdo encontra audiência, se eu alcanço o objetivo da minha live, aí nós começamos a discutir alguns critérios mais técnicos. Então, respondendo de forma bastante breve a sua pergunta, é possível fazer live de qualquer jeito? Mas aí você também começa a segmentar a sua audiência. Então, se eu pudesse aí deixar algumas dicas bastante práticas, né, para quem está pensando ou tem a necessidade de gerar conteúdo, né? Nós temos hoje micro e pequenas empresas que ou se reinventam por conta da pandemia ou decretam falência, né? Então, o e-commerce, a negociação online se tornou uma estratégia bastante viável, desde commodities como gastronomia, né, até serviços de bijuteria, comercialização de serviços de limpeza e assim por diante. Então, preciso fazer uma live, preciso conversar melhor com a minha comunidade, com os meus seguidores. Eu separaria em 3 grandes grupos de dicas, né? Sendo o primeiro deles o do conteúdo. Então, tenha muita clareza de qual é o objetivo da live que você irá promover. E, a partir disso, valide o conteúdo a partir das suas fontes, do que você considera relevante, seja literatura, seja uma entrevista com um convidado ou convidada. Então, foco no conteúdo. O segundo grande grupo que poderíamos reunir as dicas são as questões de técnica de produção. Então, um áudio sem ruído, uma imagem que não fique tremendo, né, ou distorcida, um enquadramento que possibilite que o foco da plateia seja justamente na mensagem que você está trazendo e não em algum outro elemento, né? E isso, às vezes, transmitindo de casa fica complexo, né? Porque tem o pet, tem, enfim, filho chamando, vizinho batendo, enfim. E o terceiro grande grupo que nós poderíamos deixar para pensar em relação às dicas é o próprio público, né? Se fala muito no contexto da cultura digital sobre as gerações, né? E esse é
um tema que ficou bastante batido, principalmente pela literatura magazine, assim, de eu sou da geração X, geração Y, geração Z. Talvez olhar um pouco mais para o perfil de consumo e comportamento do seu público. Então, eu sou um professor de ensino médio técnico, leciono no IFSC, a idade média da minha turma é 18 anos, 17 anos, até que ponto eu posso avançar no sentido de tecnologia. Muito diferente, por exemplo, se eu estou lecionando numa turma de ProEja, né, de educação profissional para jovens e adultos. Então, a seleção da tecnologia, o recorte do conteúdo, precisam levar em consideração necessariamente o perfil do público que está me assistindo. E também não posso deixar de falar, né, muito cuidado com a invasão de privacidade, resguardo de imagem. Esse é um tema que vem sendo discutido mais nas últimas, no último semestre, principalmente, por conta desse excesso de consumo de dados online. Mas precisamos falar sobre isso, precisamos resguardar a imagem de quem está participando das lives, resguardar até a nossa residência por questões de segurança. Então, aos pais aí que estão acompanhando, muito cuidado com as lives que os filhos fazem. Às vezes eles estão nas mãos de pessoas mal intencionadas e podem passar dados e informações que coloquem em risco a pessoa ou a própria família. Perfeito, professor André. Avançamos além das dicas técnicas, também dicas de segurança para quem está pretendendo fazer live, como bem o professor falou, uma nova tendência, inclusive, para negócios, né? Para quem quer manter os seus negócios ativos. E falando de reinvenção na comunicação, a nossa repórter Leneza Krais, juntamente com a equipe da TVAL, conversou aí então com exemplos de pessoas que modificaram a sua comunicação durante esse período, justamente para continuar atraindo e segurando o público aí em suas comunicações. Vamos acompanhar. Vídeos, plataformas para assistir filmes e séries e outros recursos digitais ganharam força nesse período de isolamento. Essa onda de transmissões ao vivo, as lives, não tem precedente. Cada vez mais, as ferramentas tecnológicas têm sido aliadas para garantir a comunicação e o acesso a diferentes serviços e atividades. Eventos que já acontecem há mais de anos tiveram que se repensar para poder existir durante esse período. Um deles foi a Maratona Cultural de Florianópolis, que aconteceu em abril através de lives, e o STOM, um evento de jogos que fez uma Copa online e também foi para o Drive-In para finalizar a sua edição. A gente nota que com a tecnologia e com um pouco de inovação, muitos novos negócios surgiram e antigos negócios conseguiram se fortalecer. Em meio a toda essa transformação, quem atua nos bastidores também se reinventou. Um exemplo é esta empresa da capital especializada em serviços audiovisuais, que agora oferece estrutura para realizar de forma online eventos antes presenciais. O desafio é enorme, é bastante complexo essa operação, a equipe tem que estar super comprometida, a importância da pré-produção é gigantesca, porque você precisa fazer um bom roteiro, saber contar uma boa história, né? O tal do conhecido storytelling, e a gente realmente está a cada dia aprendendo mais, fazendo melhores entregas, e o propósito é esse, né? É fazer com que as pessoas tenham conexão com seus clientes, consigam estar compartilhando o lançamento de produtos, lançamento de coleções, e é o que a gente tem feito para os nossos clientes corporativos durante esses últimos períodos aí. Tá? A Fundação Cultural Badesc, em Florianópolis, está com uma programação online diversificada e gratuita. Este novo momento propiciou uma conexão com um público diferenciado. Desde o início da pandemia, nós já lançamos vários cursos, foram 5 cursos sobre história da arte. O primeiro deles, a gente ofereceu 60 vagas, mas nós recebemos mais de 960 pedidos de inscrição de todas as partes do Brasil. O Cineclube da Fundação também se adaptou à nova realidade e, por meio de parcerias, promove debates online. As lives são mediadas pela produtora cultural do espaço. As sessões estão sendo muito interessantes, está sendo muito bacana poder manter esse movimento vivo
e contínuo. Estamos fazendo geralmente uma sessão por semana com os nossos parceiros, né? E o interessante desse momento é que também nos possibilita abrir esse movimento. Então a gente pode receber parceiros de diferentes partes do país, pessoas também de diferentes partes do país e do mundo, né, brasileiros que estão vivendo fora, principalmente, também podem acessar esses debates, né, e participar junto com a gente. Então a gente perde a questão presencial, obviamente, mas a gente também ganha. Temos outros ganhos, né? Temos um equilíbrio aí de poder acessar mais pessoas, né? De chegar em mais lugares. O bate-papo online é sobre o conteúdo dos filmes que ficam disponíveis gratuitamente ao público antes da live. Bacana, muito obrigado, Leneza, pela reportagem. Professora, agora trazendo aí para a área do cinema, né? Teve a reinvenção lá no começo do programa que a gente falou da forma de exibir, que eram em telas, em salas de cinema e que agora passaram para plataformas digitais. Mas como a gente conversou com o professor André também ali, para segurar esse público ali, além das técnicas, né, de iluminação, de áudio, existem outras formas também, né, de evitar que o telespectador, né, do audiovisual no caso, fique pulando, né, de um vídeo para o outro ou de uma plataforma para outra. E já emendo nessa pergunta aí, né, de como evitar que isso aconteça, se o cinema está se reinventando também para palma da mão, para o smartphone, que hoje a gente assiste muito mais na palma da mão do que em telas. As telas estão diminuindo ao invés de aumentar. Na captação dessas imagens também houve uma mudança no formato dessas gravações, professora? Eu acho que sim, tem uma adaptação e um ajuste que esta nova situação nos impôs a todos, né? Nos impõe a todos. Então, as novas maneiras de produção, por exemplo, nos trabalhos que a gente assistiu ao final do semestre, nós vimos a casa das pessoas, a família das pessoas, nós sentimos um ato muito mais presente, uma demonstração de particularidades mesmo. Parece que teve ao mesmo tempo que tem o afastamento, que se não está lá com o teu estudante, né, presencialmente, você não consegue dar um abraço nos estudantes, nos colegas professores, ao mesmo tempo é uma nova forma de expressão da afetividade, eu diria, né? Porque estamos todos muito ou assustados, tentando entender onde estamos. Eu considero isso uma mudança de paradigma, porque a mudança é tão grande, é tão estrutural, eu não imagino que a gente volte para aquilo que a gente conhecia. Eu concordo com aquela frase de que o mundo que nós conhecemos já não existe mais. Eu acho que a gente foi jogado para algum outro lugar, mas a gente ainda não sabe muito bem o que. Agora, as formas de captação, enfim, ficaram... a mesma coisa quando nós saímos da película, que exigia um aparato absurdo, porque aí você tinha, inclusive, não só técnica, como de pessoas para dar conta daquele aparato. Tinha alguém que cuidava só das lentes, tinha alguém que era o foquista, só tinha uma pessoa para fazer o foco de uma câmera de 35 milímetros. E agora, com o celular, você tem aqui 4K, que a película nunca conseguiu esse nível de precisão, de qualidade de imagem, e a mesma coisa com o som. Então, em relação àquilo que prende uma pessoa, se eu já gosto de drama, eu vou continuar assistindo drama. Pensando no cinema de gênero, se eu gosto de filmes de terror, eu vou continuar demandando. O que segura uma pessoa? Uma história bem contada. Isso não muda. Um roteiro bem amarrado é tudo. Não muda. Então, assim, a gente tem a mediação, né? A gente tem esse aparato tecnológico que faz com que a história que eu estou contando chegue na sua casa. Okay. Mas a questão de uma história bem contada, eu acho que... Só sendo bem objetiva também, eu acho que tem uma vantagem muito grande que aconteceu disso, o acesso que nós tivemos. Pode ser que presencialmente eu nunca teria saído da minha casa para assistir uma conversa sobre uma professora de direito e uma juíza. Mas eu acabei assistindo uma noite dessas, porque me mandaram o link, quem mandou o link eu considero muito,
Ampliou os conhecimentos. Né? Exatamente. E eu falei assim, nossa, eu acho que eu nunca teria saído de casa para assistir uma conversa dessas. E eu fiquei encantada com aquilo. Então, o acesso também eu acho que facilitou muito. Ok, professora. Para finalizar, então, com o professor André, a gente ampliar essa questão do excesso, né, de demanda, né, nessa época, que pode ser prejudicial também. E já aproveito para que você emende aí nessa sua última resposta, como definir aonde colocar minha live com tantas plataformas, né? Hoje vamos falar das redes sociais apenas, né? Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Boto em todas, coloco só em uma, direciono de acordo com a idade do meu público. E aí, professor, como fazer isso? E já fala do excesso de demanda aí também. Certo. Começando pela última colocação, né, do excesso de demanda, eu acredito que, sim, não teremos mais as formas de sociabilidade como tínhamos antes, né? Concordo nessa perspectiva de que mudou, mas eu sou um pouco mais otimista. Eu acho que nós teremos um ganho significativo para as relações humanas a partir desse processo. E eu não estou dizendo que o afastamento, a falta do abraço é uma qualificação das relações, não é nesse sentido. Mas as reuniões de trabalho, por exemplo, no online, começam exatamente no horário marcado. Então, nós otimizamos aquele tempo. O caso do Instituto Federal de Santa Catarina, o IFES, que nós temos 23 unidades pelo estado. Para fazer uma reunião de conselho superior, nós temos conselheiros que viajam 12 horas do extremo oeste até a capital. Isso não é mais necessário. Por força do distanciamento, já eram realizadas algumas reuniões extraordinárias online, mas agora nós conseguimos realizá-las presencialmente. Então, existe uma dicotomia entre a questão de fazermos uma qualificação a partir da pandemia ou regredirmos nas relações a partir da pandemia. Eu acho que não conseguimos esgotar essa discussão, mas eu defendo que o excesso de conteúdo prejudica em todos os casos, tanto no presencial quanto no online. Então, uma questão bastante objetiva nesse sentido é escolher a plataforma a partir do público que você quer dialogar e não bombardear a audiência. Quer dizer, um link enviado é suficiente. Se eu enviar o mesmo link toda semana, 2 vezes por semana, depois eu envio um lembrete, envio mais uma notificação, digo que eu estou no Facebook, no Instagram, no TikTok, no LinkedIn e assim por diante. Isso vai fazendo com que a minha autoridade de comunicação diminua. Então, um conteúdo raro, às vezes ele é buscado, por conseguinte, a plateia dedica mais atenção. Tá certo. Gostaria de agradecer, então, a professora Mara Sala, coordenadora do curso de Cinema e Audiovisual da Unisul em Palhoça, doutora em Ciências da Linguagem. Professora, muito obrigado aí pelo seu tempo e pela explanação nesse assunto tão importante nesse momento. Imagina, eu que agradeço vocês ao convite. A TVA tem feito um trabalho belíssimo, abrindo editais, se colocando como uma janela exibidora de audiovisual produzido em Santa Catarina. Se produz muito e excelentes filmes aqui no estado, e o público de Santa Catarina precisa mesmo dessas janelas para ter acesso. Muitas coisas que a gente vem fazendo e que Santa Catarina mesmo não conhece. Às vezes conhece alguém de fora, mas não conhece daqui. Então, parabéns a vocês por essas oportunidades, a gente falar sobre as coisas e exibir as coisas que a gente vem fazendo aqui. Tá certo. Muito obrigado também ao professor André Dalla Posta, do Instituto Federal de Santa Catarina, doutor em Ciência da Comunicação e pesquisador. Obrigado, professor. Agradeço também, Felipe, a TV, a LESC, pelo convite. Professora Mara, um prazer estar contigo. Dizer que o IFSC está disponível, né, a toda a comunidade. Nós estamos com as atividades mantidas, mesmo em meio à pandemia, e à disposição. Temos cineclubismo, para quem ficou interessado aí pelos assuntos de cultura, temos orquestras, cursos de instrumentos, e sentimos muita falta dos nossos estudantes, que isso tudo passe rápido para podermos retornar ao presencial. O digital é ótimo, mas o presencial é melhor. Tá certo, muito obrigado. Então, a você de casa também que nos assistiu aqui pela TVA, neste programa Santa Inovação, que falou aí da reinvenção da nova tendência em comunicação em tempos de pandemia. E a gente volta em breve com mais um Santa Inovação. Até lá!